Olá, queridos, graça e paz a todos, amém? Espero que tudo esteja bem com todos. Nesse dia de isolamento que vivemos, a graça de Cristo possa te alcançar na sua casa junto com seus familiares. Estão vivendo tempos, de crescimento, de, de um desenvolvimento cristão maior, de uma leitura bíblica, de estudo bíblico. Espero que todos possam desfrutar desse momento para que possam aprender um pouquinho mais da palavra de Cristo, Romanos 10:17, que possam aprender mais e se encher mais da palavra encorajamento. Amém, queridos? Para mim é um prazer estar compartilhando com os irmãos pequenos devocionais todos os dias que nos enche de encorajamento. A palavra de Deus que eu separei para que nós pudéssemos refletir e meditar nela hoje está em, está em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Eu tenho duas traduções aqui, quero ler. Diz assim, essa tradução aqui. Pois eu perdoarei seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. A outra tradução que diz assim, pois serei misericordioso com a injustiça deles e com os pecados e ações ilegais ou ilícitas, não me lembrarei mais. Queridos, alguns anos atrás, eu fiz um teatro, que esse teatro, o título dele era E Esta Foi a Sua Vida. Convidei alguns jovens, nós fizemos um teatro, um teatro legal, fizemos com 2 ambientes, um teatro até engraçado. Um teatro bom, bacana, mas o problema é o fim desse teatro. No final deste teatro, mostrava um homem que ele desprezava desde a sua infância, a sua mocidade, a sua adolescência, a sua mocidade, a sua juventude, e já adulto ele sempre desprezou, baseado em Lucas, ele sempre desprezou o conhecimento, a graça, o amor de Cristo e o que Cristo fez por nós. Mas ele vivia em busca de prazeres. Quando era menino, ele tinha a atitude de buscar os seus prazeres. Quando era jovem, ele também buscava só seus prazeres. Quando foi adulto, também não foi diferente. Mas acontece que um dia, baseado naquele texto de Lucas, diz, louco, se essa noite pedirei tua alma, para quem será? Então nós baseamos nesse texto para fazer o final do nosso teatro. Só que no final do teatro, esse cara morria, ia para o céu. Quando ele chegava no céu, acontecia uma coisa engraçada. Ali nós colocamos um telão, e nesse telão mostrava a vida desse cara. Então mostrou a sua infância, a sua juventude, a sua fase adulta. Sempre ele estava dando trabalho, sempre buscando os prazeres. Então foi engraçado aquela história, o final desse teatro. Ele hoje é engraçado para mim porque eu conheço esse texto de Hebreus capítulo 8, versículo 12, que me chama muita atenção. Sabe, querido, quer dizer para você não se preocupar, para não ficar tão atribulado como eu fiquei naquele teatro e após ter feito ele hoje pensando nisso, não vai acontecer isso com você não. Lá não tem uma tela grande de 200 polegadas e um áudio surround para que você possa ouvir alto e bom, claro, som e ver os seus pecados que você cometeu na terra. Não, você não vai precisar sentar na primeira fila e lá vai ter anjos, com espada, anjos te guardando, te segurando. Não, lá, não. No céu não vai ter isso, querido. Não há um gravador de vídeo no céu que está gravando nossos erros e nossos pecados que cometemos agora. Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, seus pecados, suas ações ilícitas, de maneira alguma eu me lembrarei, assim diz o Senhor. O Senhor que te criou, aquele que te amou. Isso é verdade, irmãos, até para os heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, não é verdade? Como Abraão, Moisés, Davi, são estes homens que também erraram. E o capítulo foi escrito após a cruz de Jesus, após a sua ressurreição. Você nota que o registro de Hebreus 11 não é sobre seus pecados e suas falhas. Não é simplesmente notando que suas falhas os impediram de alcançar alguma coisa. Não. Lá registra as histórias que nos dizem que eles estavam longe de ser perfeitos, porém foram justificados pela fé. Olha que coisa bacana. Abraão, por exemplo. Abraão mentiu 2 vezes, Mentiu sobre a sua esposa Sara, mentiu para Faraó, mentiu
mais tarde para o rei Abimeleque, que a Sara era sua irmã para proteger sua vida. Moisés. Quem foi Moisés? Moisés matou um egípcio, estava escondendo esse corpo para proteger um hebreu da sua linhagem. E Davi. Quem foi Davi? Davi cometeu adultério, né? Pôs um homem na frente da batalha para morrer, para ele poder ficar com a mulher dele. Misericórdia. Cada um desses homens queridos foram imperfeitos, mas, no entanto, seus pecados também não foram registrados em Hebreus 11, apenas seus feitos de fé. Isso te chama atenção? Isso fala contigo? Isso fala comigo. Amém? Deus está nos mostrando algo nesse dia. Deus está nos mostrando que Deus não está interessado em registrar nossos pecados. Em vez disso, Ele registra as confissões e ações da nossa fé em resposta ao que o Filho dele fez por nós. Aleluia. Isso faz toda a diferença. Toda vez que você peca, toda vez que você vacila, toda vez que você erra em sua fé, Deus não a registra, não está lá gravando, anotando, mas toda vez que você acredita nele e responde com fé, ele registra isso. Isto não deve fazer você querer pecar mais. No entanto, deveria libertá-lo para amar mais a Deus. Aleluia. Portanto, não tenha consciência das suas falhas. Se o próprio Deus não se lembra deles, quem é você para ficar? Quem são os outros que estão perto de nós para ficar nos lembrando das nossas falhas? Seja consciente em vez da justiça em Cristo. Vamos ler? 2 Coríntios. Quer ver esse texto em 2 Coríntios? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Cachorrinho abençoado ali quis compartilhar com a gente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos. Aleluia! Então não vão ficar conscientes de erros nossos não. E nem deixar, e muito menos os outros, nos julgar ou colocar pecado, condenação e culpa sobre você. Não, nós já fomos libertos dela, sabe por quê? Porque Cristo agora está em nós. Vamos ver o texto. Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o que diz a Bíblia. Romanos 5, 17. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Oh, glória! E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinam na nova vida por meio de Cristo Jesus. Que notícia boa! Anota aí, querido. Você precisa gravar esses versículos. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Você precisa gravar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Romanos capítulo 5, versículo 17. Ô, meu irmão, não fique cônscio, não fique consciente dos seus pecados. Seus pecados não estão sendo gravados. Nós não estamos no Big Brother, não, meu querido. Nós não estamos na Fazenda, nós não estamos nesses programas que você vê às vezes as pessoas errando e gravando essas coisas e mostrando para todo mundo. Lá no céu não vai ter uma tela e um vídeo gravado para você, não. Para te mostrar seus pecados. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Nem você e nem os outros. Amém? Siga com fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Graça e paz. Um grande abraço do seu amigo, pastor Adailton Dutra.